Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O jornal impresso foi o primeiro veículo de comunicação a ser criado junto com a prensa móvel no século XVII. Sua importância na história da humanidade é tão grande que dele vem o termo imprensa, utilizado para definir as atividades informativas em diferentes meios, como o televisivo e o digital. Apesar das mudanças da era da internet, a mídia impressa resiste e se reinventa para se adaptar às necessidades do público leitor. Nossa convidada de hoje vem acompanhando todas essas transformações. Ela nasceu em Coronel Fabriciano, mas vive em Caratinga desde os 6 anos de idade. Há cerca de 10 anos atua no Diário de Caratinga, um dos veículos mais consolidados da imprensa regional, com 25 anos de estrada. Logo após o intervalo, você vai saber quem é essa nossa convidada especial de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco do Começo Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas TV Sistec e TV Supercanal, também disponibilizado nas plataformas digitais. Vamos começar nosso bate-papo com a convidada de hoje, a repórter Noemi Peixoto, do Jornal Diário de Caratinga. Noemi, é muito bem-vinda aqui ao Começo Conversa. Satisfação, professor Eugênio, pelo convite. Muito obrigada. E vamos então bater um papo, falar um pouco sobre essa profissão e sobre essa minha experiência, né, ao longo de 10 anos no jornalismo e no Diário de Caratinga. Bacana demais. Noemi que nasceu em Fabriciano. Em Fabriciano. Nasceu e morou em que lugar ali? Sabe não? Só de lá pequeno, 6 anos? Família reside lá ainda? Eu morava no Silvio Pereira 2. Ah, muito bem. Em Coronel Fabriciano, e saí de lá com 6 anos. Pergunto que eu morei ali um tempo. Sim? Morei no caladinho, ali tem o tal do caladinho de baixo, o caladinho do meio e o caladinho de cima. Eu morava no caladinho de baixo. E a minha alfabetização veio a ser em Caratinga. Em Coronel Fabriciano eu estudava em casa. Ah, muito bem. Foi a minha mãe mesmo que me Então, ensinava sim. Em casa. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha e ela já estudava. Já ia para a escola, porém eu ficava em casa com a minha mãe. Minha mãe, como a gente tinha mudado há pouco tempo para a cidade, então ela não tinha muito a vivência de sair na cidade, então ela levava só a minha irmã para a escola e eu ficava em casa. Mas a minha irmã, ela trazia as tarefas da escola, a professora dava 2 tarefas. Ela já sabia que era uma para minha irmã e uma para mim. E eu treinava em casa. Treinar em casa. Em casa. Você está em Caratinga então, desde os 6 anos de idade, já é cidadã na horário de Caratinga, claro? Já me considero. Já? Já me considero. Mas não ganhou o título da Não Câmara? ganho o título, mas me considero. Câmara Municipal de Caratinga, não é possível. Noemi Peixoto, só no Jornal Diário de Caratinga, 10 anos, uma repórter incrível, uma pessoa, um ser humano fantástico, cidadão no horário de Caratinga, com certeza. Já chega, tem que chegar. Sim, da Câmara eu tenho mérito legislativo da época de escola, tenho 2. Bacana demais. Há 10 anos você está no Diário de Caratinga. No Diário de Faz em Caratinga. março agora, não é isso? Em março. Uma marca interessante, né? O que te levou para o jornalismo? Como é que começou essa história? Então é muito interessante. Eu já tinha um contato com o jornal de casa e da escola. Na escola, a Escola Marcir de Matos, Escola Estadual Marcir de Matos Esplanada, que é onde eu sempre morei desde que mudei para Caratinga e ainda moro. E a escola ela tinha murais com jornais. Bacana, Era já um interessante. hábito da escola. E em casa, porque o meu pai sempre gostou muito de ler. Meu pai, Juscelio, sempre gostou de leitura e sempre foi leitor do Diário de Caratinga. Que bacana. Então, sempre tive contato com o jornal. E quando eu fiz 17 anos, finalizando o ensino médio, aí conversando em casa, meu pai, nós temos que conseguir um emprego para você. Que é normal, quando você chega a 17 anos, você já pensa em profissão. O que você sabe fazer? Escrever. Eu sempre tive essa aptidão pela escrita. Sempre fazendo produção de texto na escola. Já cheguei a ganhar alguns prêmios de leitura, de escrita. E então ele conhece a Veronice, a Vera, que é a diretora, e ele me levou para essa entrevista de emprego, pedindo uma oportunidade para a filha dele. Ela sabe escrever, produz textos, poderia ter essa oportunidade de aprender, de estar no Diário de Caratinga, e ela aceitou prontamente para que eu fizesse um estágio. Esse estágio ele durou até exatamente quando eu completei 18 anos, que foi logo no mês de maio de 2011, e eu já fui contratada. Pronto. Está lá até hoje. E lá estou. E gosta do que faz? Faço com amor. Eu acho que o jornalismo tem muito uma função social também, que é muito importante. E eu costumo dizer que casou direitinho com o que eu gosto.
a escrita e também esse lado social muito importante que o jornalismo desempenha. Você acabou fazendo sua graduação em engenharia elétrica. Engenharia elétrica, Isso. sim. E aí veio pandemia, porque você formou tem pouco tempo, né? Se formou tem pouco tempo. Sim, formei tem pouco. E pretende atuar na área? O seu negócio é jornalismo mesmo? Foi um curso só para complementar conhecimento? Como é que funciona isso para você? Então, no momento, eu não pretendo mais atuar na área. Eu já tentei algumas vezes, mas encontrei alguns entraves, peguei um período muito ruim. E agora eu estou mesmo no jornalismo, que não me impede também, às vezes, de conciliar alguma coisa relacionada à engenharia elétrica, algum projeto, até a parte mesmo de escrita, de artigo científico. O jornalismo está no coração. O jornalismo está no coração, não tem jeito. Mas é 10 anos atuando e eu fico imaginando o seguinte. Primeiro eu queria fazer uma pergunta bem particular em termos de jornal. Como é que é trabalhar com aquele cruzeirense lá na coordenação com o Zé Horta? Olha, o Zé Horta, você sabe que o Zé Horta é um cara fantástico. Eu gosto demais do Zé Horta, o defeito dele eu falo para ele. É ele torcer desse jeito para o Cruzeiro e contra o Galo, porque ele não é só cruzeirense. A gente tem o José Horta, que é cruzeirense, a Paula, que é atleticana. Imagina só, eu fico neutra. Você fica neutra, né? Aí eu fico neutra no meio dessa discussão. Mas para mim aqui, no começo da conversa, você pode falar, você torce para qual time? Fala a verdade. Olha, eu não torço para nenhum. Nenhum. Tá bom. Porque aí não tem briga. Tá certo, é isso mesmo. Ou então tem que falar assim, eu sou Flamengo, né? O cara não quer falar mais nada, fala um time do Rio, fala logo um bom que tá ganhando, né? Eu jogo um que ninguém é. Deixa eu te falar, 10 anos trabalhando, buscando notícia, informando e trabalhando temas os mais diversos, possíveis. E como não se envolver emocionalmente com determinadas questões, porque até com a própria linha editorial do jornal, que é uma, nem sempre é a do jornalista, como acontece na TV, acontece nos meios de comunicação, como que se separa isso tudo, né? Como que não deixa o seu emocional tomar conta disso ou ele acaba tomando? Professor, em algumas situações, infelizmente, a gente acaba se envolvendo mesmo, porque as nossas emoções são incontroláveis. É o caso, por exemplo, de matérias que são mais voltadas para o social, pessoas que precisam de um tratamento, e você está ali ajudando, aquela pessoa confia em você para conseguir algo que ela acredita que seja praticamente impossível de conseguir. E eu citei, por exemplo, uma história que eu acompanhei, de uma menina chamada Tamires. Ela tinha 11 anos de idade, descobriu câncer, e a família nos procurou, dizendo que ela tinha o sonho de ter a sua casa reformada, essa família de Imbé de Minas. Nós acompanhamos tudo, fizemos uma grande campanha, e a casa dela foi reformada. Porém, infelizmente, após 4 meses dessa campanha, quando já estava quase tudo pronto, faltava apenas o quarto dela, ela faleceu de câncer. E a gente acaba se envolvendo, não tem jeito. E nesse caso aí, parece até que o sonho dela era mesmo a casa, nem era necessariamente para ela, mas ela queria deixar isso para a família. Deixar para a família. E a gente vai lembrando dos diálogos, ela falando como queria o quarto, um quartinho, com a pintura de unicórnio, as conversas, a gente acaba se envolvendo. Você vai no velório, você vai como jornalista e vai também que você acaba se tornando um amigo. Então você encontra a mãe ali naquela situação e mesmo assim ela te agradece, porque você ajudou a realizar o sonho. Eu acompanho o seu trabalho e eu vejo que você atua, né, com a notícia em várias frentes. Tem a policial, tem a área social, tem a área econômica, política, tem educacional. O que te agrada mais? O que você fala assim? Essa é a pauta que eu gosto de fazer. Eu gosto de sentir a diferença, professor Eugênio. É fazer o papel mesmo de cidadão. É ir naquela comunidade, mostrar as necessidades e ser um elo junto aos órgãos, que são os responsáveis ali por minimizar ou até solucionar os problemas. São as matérias do dia a dia. Tem um determinado problema na minha rua, precisa de solução. Ou também as matérias relacionadas às pessoas que precisam de ajuda, como por exemplo foi o caso dessa menina. É uma função social. Eu gosto mais de atuar nessa área de função social e também eu tenho um carinho muito especial, gostaria até de destacar aqui, pela APAE. Eu gosto muito do trabalho desenvolvido pela APAE. Todas as matérias relacionadas à APAE eu gosto muito de fazer. Você sente o carinho daqueles assistidos. Tem inclusive muitos amigos assistidos que se tornaram amigos ali dentro. São os tipos de reportagem que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de sentir a diferença, de fazer a diferença por alguém. Acho que esse papel social ele é muito importante. O jornal ele consegue isso, né? Ele consegue ajudar a diminuir, inclusive, essas diferenças, né? Trazendo um diferencial
interessante. Sim, às vezes são coisas tão pequenas, às vezes uma dúvida. A gente sente às vezes que as pessoas têm uma falta de informação e ela procura o jornal porque ela sabe que ali ela vai ser atendida, ela vai ser respondida, ela vai ter ali uma resposta para os anseios dela. Às vezes são dúvidas tão pequenas, mas que representam para elas, por exemplo, o número do telefone de algum órgão da cidade. A pessoa liga para o Diário de Caratinga perguntando. Ele sabe que ali ele vai ter uma atenção. Essa atenção com o leitor, com o internauta, com quem te acompanha, ela é muito importante. Um ícone para você no jornalismo? Um ícone do jornalismo? Eu vou falar um daqui, eu acho que me inspiro muito nele, e sempre faço modéstia, e trabalha comigo, José Horta. José Horta. Que ele para mim é um excelente... José Horta é uma referência, né? José Horta, ele é uma referência para todo mundo, eu acho que tem muito conhecimento, e a gente aprende a cada dia com ele, realmente, lá no jornal. O José Horta é uma pessoa que nos ensinou muito. E tem um outro também aqui da cidade, não está atuando agora, mas também é uma referência, que me ensinou muita coisa. Carlos Alberto Fontainha. Me ensinou muita coisa. Quando eu cheguei no jornal, foi uma pessoa que teve a paciência de ensinar. Fontainha foi uma pessoa que fez a diferença muito grande. Hoje eu sou essa jornalista, eu devo isso e atribuo muito isso ao Fontainha. É uma pessoa que eu me inspiro muito. Muito bem. São duas referências boas. Pensa aí para me falar sobre uma referência nacional, mas vamos fazer isso por um intervalo. Não sai daí, a conversa está muito boa aqui com o Noemi Peixoto, jornalista do jornal Diário de Caratinga. Não sai daí, nós voltamos já já. De volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a jornalista Noemi Peixoto, que há 10 anos atua no Diário de Caratinga. Nós terminamos o primeiro bloco falando de uma referência. Você citou duas aqui, Zé Horta e Fontainha, muito bem lembrados, merecidamente lembrados. Agora, quando vai para o cenário nacional, quem que você enxerga lá? Olha, eu gosto bastante da Gabriela Prioli. Acho que ela é muito sensata nas suas ponderações, demonstra um grande conhecimento. Eu gosto muito de ver as ponderações dela. Acredito que a Gabriela Prioli seja um grande exemplo no jornalismo. É recente, foi conhecida há pouco tempo, mas é uma pessoa da qual me inspiro. Muito bem. Então, eu estou pensando aqui no jornal agora, enquanto veículo de comunicação, o fato de ser impresso, né? E que nas cidades grandes, pelo menos, ele está meio que encolhendo, porque surgiu a questão da internet, né? E aqui, na nossa região, quer dizer, o jornal foi para a internet também, isso está funcionando bem, as duas coisas estão andando casadas. O que o jornal está priorizando, a internet ou o impresso, mesmo o papel em si? Sim, o jornal ele tem que ser multiplataforma, isso é uma realidade. Nós estamos observando essas transformações no jornalismo ao longo dos anos e não é diferente, é fato que estamos numa era digital. Mas não abandonamos o impresso, nós complementamos. Nós temos o impresso atuando já há 25 anos, temos as bancas, que são um grande exemplo, aí, anos fazendo esse trabalho em parceria com o Diário de Caratinga, e temos também as nossas plataformas digitais, uma coisa complementando a outra. Utilizamos as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e as coisas trabalham juntas. A gente entende a velocidade da informação na internet, é tudo muito mais rápido. Claro que você não pode perder aquela corrida, né, de quem vai sair na frente. E você utiliza as redes sociais como uma espécie de uma pílula da notícia. Você foi em determinada pauta, você faz ali uma prévia, porque a pessoa quer ver na hora. Realmente, ela não é antigamente que você esperava até, no caso da televisão, o Jornal da Noite, ou o impresso que vai sair amanhã nas bancas. As pessoas, elas querem informações rápidas. Então, você trabalha fazendo uma pílula, dá um resumo do que seria essa notícia, uma chamada, coloca ela nas redes sociais e no dia seguinte a pessoa vai ter acesso a uma reportagem mais completa, mais trabalhada, onde você vai buscar mais informações para passar para o seu leitor, para o seu internauta. As coisas elas têm que estar realmente caminhando juntas. Nós temos feito isso, nós estamos investindo inclusive agora em vídeos. O Diário de Caratinga agora está fazendo um boletim diário, que é um programa em vídeo. Ele vai ao ar todos os dias. Dentro do site do jornal. Ele está presente no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós temos o site também de notícias, o site já há bastante tempo, é uma plataforma que nós utilizamos.
E a gente está explorando bastante essa questão das redes sociais. Mas o jornal, no papel, ainda tem seu lugar, né? Tem, com Porque, certeza. Assim, eu estava olhando aqui a questão do Enem digital, por exemplo, isso nós temos o Enem digital, e um percentual muito grande de alunos que não puderam fazer, então farão agora na segunda etapa, porque estão indo para uma escola, está sendo preparado, porque o cara não tem computador em casa. Então, assim, ainda é muito grande o número de pessoas fora, né, do contexto digital. E no caso do jornal, então, se você pegar uma faixa de idade um pouco mais de adultos, né, você vai perceber que o cara quer jornal, ele quer sentar na praça, né? Eu gosto de pegar jornal, eu gosto de pegar o jornal no domingo. Eu vou na banca, compro um diário, chego em casa, tomo meu café, eu quero sentar com um papel na mão e ler. Eu acho muito mais interessante do que ficar ali no celular. Eu também gosto do papel. Eu gosto desse contato. Você falou mesmo uma coisa interessante, a dificuldade de acesso, principalmente na área rural. Nós temos, isso é uma realidade, a dificuldade de acesso, além de que nós temos perfis diferentes de leitores, de telespectadores, perfis diferentes. Nós temos as pessoas mais tradicionais, que realmente gostam do papel. Eu sou assim, eu falo até por livro mesmo, existe e-book, site, eu gosto de pegar o papel e ler. O Diário de Caratinga ele era impresso, o jornal era impresso, me lembro que em Patinga. Sim. Ele continua sendo impresso fora daqui ou ele já está sendo feito aqui em Caratinga? Ele é feito aqui, nós temos uma gráfica própria. Já faz a gráfica. A gráfica São Gabriel, ela fica na sede do jornal aqui em Caratinga. Muito bem. E aqui é feito o jornal, impresso o jornal de Caratinga e de Manhuaçu, os dois jornais. E daí a distribuição para as bancas, como que acontece isso? E que horário, né? Porque a banca já abre, daí pouquinho o jornal já está lá. Então, então e esse jornal, que horas que o jornal é rodado, que ele passa pela impressora mesmo? O jornal, ele é rodado pela madrugada. Madrugada? Na madrugada. Então tem gente sempre trabalhando no jornal, é quase 24 horas funcionando. O jornal, a gente brinca assim, que quando você for, sempre tem alguém lá, porque é um trabalho mesmo contínuo. Não precisa do vigia de prédio, não, né? Não precisa. Então, os impressores fazem esse trabalho muito importante durante a madrugada. E logo cedinho, por volta de 6 horas, o Wilson, né, o Wilson Martins, que é nosso fotógrafo e também atua nessa área de logística, que ele já conhece, isso é muito conhecido, né? Ele já faz essa distribuição nas bancas. Então, cedinho, o Diário de Caratinga já está disponível nas bancas e também nas redes sociais. O acompanhamento agora do acesso nos sites, porque a tiragem, eu tenho certeza que vocês têm um número de jornal que vocês imprimem, distribuem, mas esse acompanhamento, por exemplo, de quem está buscando a notícia nas redes sociais, na mídia digital? Temos sim, e o alcance da internet ele é muito maior. Você consegue alcançar pessoas de outros países, de outras cidades. A gente observa que as nossas notícias são de interesse, por exemplo, de pessoas de Patinga, de Coronel Fabriciano, até outros estados. O jornal ele alcança várias pessoas, a gente consegue observar tanto pelo site, pelo Facebook, pelo Instagram. Nós já tivemos, por exemplo, realizamos no ano passado uma live durante as eleições. Nós fizemos pelo YouTube uma transmissão longa e extensa, desde o início do dia até o final do dia. Essa transmissão ela alcançou pessoas, inclusive de outros países que são de Caratinga, e estavam acompanhando para saber como que estava a eleição aqui. Então a gente observa que a internet ela cria essa oportunidade de atingir um público imensamente maior. Com certeza, sim, é quase que sem limite, né? Porque vai para o planeta inteiro ao mesmo tempo, e sem falar que ali sim, a notícia ela permanece, né? Porque você vai lá no site do Diário, por exemplo, eu quero ver o jornal no dia 15 de janeiro, eu quero ver a notícia tal, você tem um sistema de busca interessante lá, eu já vi, é quase igual um Google, né, dentro do próprio jornal. Aí você coloca lá a notícia, ele já abre a página para você. Principalmente. Oi? A gente recebe muitas vezes pessoas de escolas, quero fazer uma pesquisa no Diário de Caratinga. A gente percebe que tem também esse lado de ser uma fonte de pesquisa. O jornal é uma fonte de pesquisa histórica. Você falou sobre isso, sobre fonte de pesquisa, eu me lembro de ter visto lá no jornal, no Diário, na sede do Diário, todos os jornais impressos, desde o primeiro número, né? Nós temos uma coisa linda, é muito bonito aquele jornal inteiro guardado ali, você vai passando anos, não sei quantas edições. E quem não gosta de relembrar? Você tem ideia de quantas edições do Diário já saíram?
ultrapassando 7 mil. 7 mil 7 mil. jornais, quer dizer, 7 mil jornais. 7 mil pacotes de notícias, né? Porque cada jornal é um pacote de muitas notícias. Conteúdos, histórias. Bacana demais isso. Em que momento vocês perceberam que era importante atuar nesse nicho, por exemplo, da comunicação ao vivo através das redes sociais? Nós começamos a perceber que era uma cobrança do próprio leitor, do próprio internauta, e queria nos ver mais presentes nas redes sociais. Ele já tinha o hábito de ter o jornal, mas começaram a perguntar, a sentir falta de uma transmissão, gostaria de uma transmissão ao vivo do Diário de Caratinga. A gente começou a perceber que era um caminho interessante, porque hoje o internauta ele quer interação. O jornal ele vai chegar na mão dele, claro, isso é muito importante, mas ele quer conversar. Ele quer conversar, quer ter aquele diálogo com o jornalista, acompanhar o fato naquele momento. Aí então nós começamos a fazer transmissões ao vivo. E a transmissão ao vivo é interessante que ela te ajuda, inclusive, a construir a edição seguinte, né? Quer dizer, a edição que vai sair. Com certeza. Facilita. Não, tudo se complementa. Hoje em dia você tem que ser mesmo multiplataforma. É isso aí. A conversa está muito interessante com a Noemi Peixoto, jornalista do Diário de Caratinga. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo Conversa, recebendo hoje a jornalista Noemi Peixoto, que está falando sobre os rumos da mídia impressa na nossa região. Você falou aí de jornal impresso, nós falamos de site, falamos de rede social, e eu fico imaginando também a complexidade que é produzir conteúdo, quer dizer, tratar do mesmo tema, do mesmo conteúdo, em forma diferente, porque as linguagens são diferentes, não é isso? Você não usa a mesma linguagem, você vai botar no papel impresso, você vai usar no seu site, então, quer dizer, você tem 3 trabalhos, é isso mesmo? Estou certo? Exatamente. Para cada plataforma que você utiliza, você tem uma forma de abordar. A gente sabe que na internet, às vezes o internauta ele não vai querer um texto muito longo. Então você coloca ali, às vezes, um resumo e joga o seu link, até porque você tem que fazer que o seu site ele seja visto. Hoje você utiliza as redes sociais justamente para impulsionar o seu site. Então você coloca um texto breve, você faz um resumo, de uma forma que você chame a atenção para que o seu internauta acesse o seu site e leia a reportagem completa. É diferente. Agora, no jornal, você vai ter a reportagem toda na íntegra, o texto completo, de uma forma diferente. Agora, nas redes sociais, você vai ter que convidar, você vai ter que fazer o seu internauta se interessar no seu conteúdo completo, direcionando ele para o seu site e também tem um trabalho muito importante de você ficar falando o tempo todo sobre o seu jornal impresso. Olha, nós estamos nas bancas e a gente faz uma estratégia muito interessante. Quando nós vamos postar no Instagram, por exemplo, pela manhã, nós colocamos a capa do jornal, a capa do dia primeiro, chamando o internauta, dizendo que o jornal já está nas bancas. E em seguida nós inserimos aí as reportagens com os links do site. Nós damos um período de tempo, deixamos somente a capa para chamar o leitor. De repente ele vai já comprar nas bancas. Ou, se ele quiser acompanhar também pelas redes sociais, nós demos um intervalo de tempo e já começamos a inserir no Instagram essas reportagens com um link direcionado para o site. Porque ali ele já vai ser direcionado para sua outra plataforma. Todas têm que andar em conjunto. E temos também os vídeos, que é uma forma também que nós utilizamos. Aí já é no dia a dia. Você tem que colocar os vídeos ali para estar colocando, às vezes, os bastidores. As pessoas gostam muito de ver os bastidores do jornalismo. Como que funciona? Eles gostam muito de ver como que o jornal é feito. É interessante, né? O telespectador ele tem essa curiosidade, o telespectador tem, o leitor tem, em ver esse make-off, né? O que acontece para ter chegado, quer dizer, a notícia chegou aqui para mim. Exatamente. O que acontece para ela chegar aqui? Ele gosta disso. Como que funciona uma entrevista? Aí ele vê uma coletiva. Como que é isso? Verdade. Cada linguagem, cada conteúdo, em cada mídia dessa, com a sua dificuldade, com a sua característica diferente. Para jornalista Noemi Peixoto, qual que é mais gostoso de fazer? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer o impresso, eu gosto de fazer a rede social, eu gosto de fazer o site. O que é? Eu sou a tradicional, então eu gosto mesmo do impresso. Gosta, né? Eu gosto do impresso. Aprendi a fazer o vídeo, que tomei gosto por vídeo também. Estou gostando muito de fazer vídeo.
uma coisa que até pouco tempo eu não imaginava fazendo, porque jornalista de impresso, a gente só quer escrever e não quer ser visto. E foi um desafio muito grande. Eu digo para mim, para a Paula Landes também, que trabalha comigo, para o José Horta, que foi justamente a gente complementar o nosso trabalho também utilizando os vídeos. Tomamos gosto. Agora eu gosto muito de fazer vídeo. Não me imaginava. Nossa, anos atrás eu não imaginava nem estar sentada aqui dando essa entrevista para o senhor. Passou a gostar, né? A gostar. Quando a gente fica pensando nessas redes sociais aí, o jornal impresso, ele sempre foi considerado, ainda é considerado, um dos veículos de comunicação que traz mais segurança para o leitor. Isso é pesquisa mesmo, né? Em que você confia? Então, o cara confia no jornal impresso, ele confia na televisão, ele confia no rádio, e ele vai desconfiando, né? Até chegar na mídia digital mesmo, até por conta dessa quantidade de fake news, né? Como que o jornal lida com isso, quer dizer? Porque aí você tem um jornal impresso, que é considerado um veículo de comunicação, pela a população, na maneira geral, isso no mundo inteiro, ele considera o jornal impresso um veículo sério e confiável. Aí você pega o seu jornal e joga para dentro do site, que gera desconfiança em todo mundo. Como é que lida com isso, né? Então, nós reforçamos sempre a credibilidade. Nós sabemos que os meios de comunicação mudaram ao longo dos anos, mas o que permanece? A essência. A essência e a credibilidade. O nome do Diário de Caratinga já é conhecido, a marca é conhecida, nós já nos estabelecemos com credibilidade, então eu acredito que o internauta ele tem a segurança. Se saiu no Diário de Caratinga, ele sabe que é uma matéria, é uma reportagem segura. São informações devidamente apuradas. Então, eu acredito que isso tenha contribuído muito. Hoje você tem que ter a sua essência. Com certeza, eu acho que por ter essa credibilidade, são anos de trabalho, eu acredito que nós estamos sempre aí reforçando esse elo com o nosso leitor, com o nosso internauta, e ele tem essa segurança de que as informações estão ali com apuração, com credibilidade e responsabilidade, o que eu acredito que é muito importante. Noemi, combatendo fake news o tempo todo, né? O tempo todo, professora Eugênia. Infelizmente, as redes sociais, elas se tornaram realmente um espaço de debate, não discordo que seja, é um espaço de debate mesmo, democrático. Mas, porém, muitas pessoas têm utilizado desse espaço para espalhar notícias falsas e de forma mal intencionada. Infelizmente, o tempo todo nós temos que estar debatendo, discutindo e combatendo essas notícias falsas. Infelizmente, eu até vi uma publicação sobre isso outro dia, o cara dele falando, eu achei interessante, o pessoal deixando ciência de lado, deixando profissionalismo de lado e acreditando no cara que graduou em WhatsApp, fez mestrado em Instagram e doutorado. Infelizmente, todo mundo hoje se acha jornalista. Impressionante, né? Todo mundo. É impressionante. A televisão também passa por esse momento, porque o cara com o celular na mão achou que virou repórter e... Sim, escreve o que quer, fala o que quer, não pensa. A internet aceita tudo, né? Mas infelizmente a desinformação dissemina. E aí fica só redobrando o trabalho da imprensa, né? Da imprensa séria para poder levar a informação. Hoje você tem um trabalho a mais, você tem que desmentir também. É verdade. Vacina. Noemi Peixoto vai vacinar? Com certeza, estou só esperando. Sim. Estou só esperando e eu tenho certeza que jacaré eu não viro, não. Não? Viro, não. Bacana. Noemi, muito boa conversa, o nosso tempo está terminando, mas você vai ter agora aí um tempo para você se dirigir aos telespectadores. São telespectadores da UNEC TV, da TV Sistec, do Super Canal TV, das redes sociais, né? Seus seguidores também. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, por favor, e deixar um recadinho para nós aí. Primeiramente, agradecer ao professor Eugênio pelo convite, esse bate-papo super interessante aqui no começo de conversa, e agradeço a você também que nos acompanha, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e reforçando que continue nos acompanhando no Diário de Caratinga, é muito importante para nós ter a sua audiência, a sua opinião. Estaremos sempre à disposição de você, leitor, internauta, pelo Diário de Caratinga. Muito obrigada por nos acompanhar. E a boa informação, a gente precisa falar para as pessoas onde ela pode ser encontrada. Você pode deixar, por favor, para nós aqui o site do Diário, o seu Instagram, fique à vontade.
Então, falando em boa informação, informação segura, o Diário de Caratinga está disponível pelo site www.diariodecaratinga.com.br, pelo Instagram, @Diário de Caratinga. Temos ainda uma página do Facebook, onde você encontra, basta jogar na busca Diário de Caratinga, YouTube. Estamos presentes, então, em todas as redes sociais. E não se esqueça também, o jornal está nas bancas de Caratinga. Nós aguardamos você, esperamos e contamos com a sua audiência. Noemi, muito obrigado pela participação. Você tem o nosso carinho, o nosso respeito, o Diário de Caratinga com seus 25 anos de estrada, com toda a sua credibilidade. E é uma parceria que a gente tem o maior prazer, né, de fazer funcionar. Então, levo o meu abraço para o Zé Horta, para a Vera, para a Paula, para a turma toda lá do Paceda. Para quem mais? Eu esqueci João alguém. Damasio, João Damasio, Geraldo, pro Wilson Martins. Wilson Martins. É o meu abraço para essa turma toda lá. Um prazer estar com você aqui. Qualquer dia você volta aqui para a gente bater mais um papo bacana. Com toda satisfação. Sobre informação com credibilidade. Estamos caminhando para o final de mais um Começo de Conversa. A você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.